Capítulo 13, capítulo 14, verso 12, que vai dizer assim, vamos começar pelo verso 8, fala da partida do rei, né? Que diz assim, 14:8, então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdolaomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anranfel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, glória a Deus, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todos os seus mantimentos, e foram-se. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e eles os seus criados, e o feriu, e perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres, com todo o povo. Amém? A igreja pode sentar. Essa noite, eu acredito que é uma noite especial, porque estamos traçando dentro de um propósito de 10 dias. E dentro desses 10 dias nós veremos coisas. Veremos Deus agindo de forma especial no coração de cada um. Nessa noite, eu vim com o coração quebrantado, disse a Deus, Senhor, por mais que eu queira, eu preciso falar o que o Senhor fala. Eu preciso sentir o que o Senhor sente. O Espírito Santo, Ele está na nossa vida, Ele está na sua vida, para te dar essa dimensão, para que você sinta o que Deus sente, para que você fale o que Deus fale, para que você ande como Deus anda. Não tem como nós andarmos nesse mundo, e a gente viver nesse mundo e acharmos que vamos escapar ileso. O Senhor disse para uma geração que elas não poderiam escapar da ira futura. Havia uma condenação, uma determinação, e não tem como escaparmos dela. Só há uma maneira de nós chegarmos lá bem e ileso, somente com o Espírito Santo. Sem Ele a gente não vai conseguir. Sem Ele você não vai vencer. Sem Ele você não vai ter direção. Sem Ele você não tem força. Sem Ele você não vai conquistar o que precisa conquistar. A atitude de Abraão me revela uma das atitudes que pode acontecer com cada um de nós.
Jesus ouviu que o seu amigo estava morrendo. A primeira atitude dele foi dizer: eu vou chegar lá. A Bíblia diz que quando o homem se perdeu, Adão se perdeu, Deus não deixou de estar lá na tarde para se encontrar com ele. Deus estava lá. E quando Deus ficou sabendo de que o homem pecou, lá no Jardim do Éden, Deus rapidamente proporcionou um projeto para salvá-lo. Quando eu recebi uma notícia de um familiar meu que estava numa situação difícil, rapidamente eu me levantei e fui a tentar ajudá-lo. Cada um de nós aqui já passou por isso. Rapidamente você se levantou da onde estava e você foi resolver a situação, seja ela de nível alma, de nível físico, seja ela de nível de necessidades rápidas, mas nenhum de nós ficaríamos, ou não deveríamos ficar de braços cruzados. Eu gostaria de trabalhar um pouco no que Abraão pensa. Qual é a mente de Abraão? A mente de Abraão, para com o seu sobrinho Ló, vai além de família, como ele como tio e Ló como sobrinho. Ele consegue embutir dentro dessa família que é gerada por sangue genética, ele consegue gerar um sentimento ainda maior, que é o sentimento na alma e nas emoções. Ele vai declarar para Ló que Ló é irmão, não é só um sobrinho. Ló é irmão. Esse nome irmão, ele está atrelado à genética, né, de dois seres que foram gerados pelos mesmos pais. E isso faz com que o relacionamento seja mais íntimo, mais profundo, mais intenso. É totalmente diferente do relacionamento de um primo com outro. A gente sabe que o relacionamento de um primo com outro varia-se muito pela distância. Mas quando se fala de irmão, está falando da mesma casa, de estar dentro do mesmo interior, de saber das mesmas coisas, de estar envolvido com as mesmas coisas. Então, o sentimento é mais intenso. Então, a mente de Abraão, ela está dentro disso, dentro dessa conexão. Ele vai chamar Ló de irmãos dentro de uma situação muito difícil. Qual delas é? Contenda. E essa palavra contenda, ela está embutida dentro do capítulo 13. Se você ler, que a separação desses dois homens está dentro de uma contenda. No capítulo 13, no versículo 6, no versículo 7, diz assim: houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E a contenda que estava entre eles vai empurrar Ló a fazer algumas escolhas. Ló vai ter 7 passos para um declínio, para que ele seja totalmente preso. Só que ele não vai estar preso fisicamente no primeiro impacto. Ele vai caminhar para estar preso fisicamente. Ele vai caminhar, em verdade, ele vai caminhar em direção a um lugar que esse lugar já está comprometido. Então ele vai precisar de 7 passos para ele começar a cair nessa armadilha. E as decisões de Ló está dentro de escolhas, de movimentos que não são movimentos agradáveis. Por exemplo, a escolha de Ló, ela está com base em contendas. As contendas que estão sendo geradas estão impulsionando Ló a tomar decisões. Então, por essas contendas, vai fazer com que ele tome uma decisão com base nisso. E a primeira verdade para nós não cairmos em prisões é não tomarmos decisões pautadas em contendas. Nós não podemos, porque surgiu uma situação, tomarmos decisões.
Toda decisão tomada em cima disso, esse chão ele quebra. Esse chão não é firme. Mas quando nós tomamos decisões, quando tudo está muito legal, quando tudo está muito bem, com muita fé, com muita confiança, você vai chegar em bons lugares. Você vai estar geograficamente em lugares legal, muito bom. Mas quando você não discerne a sua escolha e você toma ela como base, por base dentro dela, as contendas, você vai tomar decisões não espirituais. Eu chamo elas de decisões carnais. E essas decisões carnais vai te levar para um espaço geográfico que o inimigo vai atacar e você não vai estar bom, não vai estar pronto, você não vai estar forte o suficiente. Porque depois das escolhas carnais, você vai adquirir outros passos que não vão ser do Espírito, porque a primeira foi carnal. O segundo passo que vai empurrar Ló para estar preso e precisar de um resgate, vai ser que depois do passo que ele tomou, que ele foi empurrado, vai ser que ele olhou para Sodoma, irmãos. Então ele precisa tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão, mas ele não toma no momento certo e na hora certa, ele toma com base nisso. Então ele vai precisar de uma escolha dentro de duas opções. Abraão dá a ele a opção: olha, a terra toda está diante de nós. E interessante que Abraão foi cordial. Abraão falou assim: ó, isso tudo aí você pode escolher. Abraão falou assim: não, isso aqui é meu. Não, ele falou: escolhe tudo. E ele olhou para as campinas. Ele falou assim: muito boa, eu quero as campinas. E quem aqui de nós não gostaria de estar num lugar que esse lugar tem 3 referências? A referência das campinas que ele escolhe, ela está justamente aí no capítulo 13, aonde vai dizer que elas parecem com o jardim do Senhor. E quando a gente fala de jardim do Senhor, nós estamos lembrando do jardim do Éden, nós estamos lembrando de algo que Deus que cuida. Então ele tem base nas suas escolhas para algo aparentemente bom, mas frontalmente. Ele não consegue ver por cima para ver no interior. E as nossas escolhas muitas das vezes são assim, frontalmente. As nossas escolhas estão com base na aparência, naquilo que está brilhando diante dos nossos olhos, daquilo que é o momento. Mas não conseguimos enxergar por cima para ver o interior. Então a gente faz as nossas escolhas, e ele fez a escolha dele, e essas escolhas estavam empurrando ele. Era a segunda descida de Ló. Ele olha para Sodoma. Sodoma tem uma identidade muito ruim, porque a cidade de Sodoma, toda ela era contaminada. Toda ela estava no pecado, toda ela estava diante de Deus perdida. É como se hoje, atualmente, nós levantássemos uma casa na Vila Mimosa, é a linguagem, ou fizesse uma casa ali, naquele lugar ali, é aqui que eu vou morar, aonde é um lugar de prostituição, ou seja, um outro lugar, que a gente morasse ali. Ló estava se fazendo escolha para esse tipo de lugar. O terceiro passo de Ló vai dizer que no versículo 11 do capítulo 13, é que ele decidiu, ele escolheu viver lá. O 11 diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Aí vai dizer assim: e partiu para o oriente, e partiram a ser assim um do outro. O 12 vai dizer que ele decidiu habitar ali. Então habitar e viver ali é estar residencialmente criando casa fixa naquele lugar. Então o primeiro passo foi uma escolha com base em contendas. A segunda é que ele decidiu olhar. E nós precisamos saber para onde estamos olhando. Porque quando nós olharmos numa necessidade de escolha, se não tivermos discernimento, o terceiro passo é buraco. Nós vamos afundar. O terceiro é que ele decidiu habitar, e eu falei, está no versículo 12. O quarto, ele lançou as suas tendas ali, irmãos. Já não bastava tomar decisões carnais.
Já não bastava ele escolher viver lá com a sua esposa e suas filhas. Já não bastava ele decidir habitar ali fixamente. Ele decidiu agora criar raízes num lugar que não é bom. Essas coisas que vão envolver Ló, esses passos que vão envolver Ló, talvez você diz assim, mas o que isso tem a ver com resgatando tudo aquilo que o inimigo levou de mim, né? Esse é o tema. São as nossas escolhas, irmãos, que faz com que a gente perca riquezas e dons, que faça a gente, que tem feito a gente perder nossas preciosidades de melhor da vida. São escolhas. Para onde estamos olhando? Quando foi que tomamos decisão? Aonde decidimos ou escolhemos viver? Aonde decidimos esticar raízes? E a próxima dele foi a sexta. Ele se assentou à porta, está no capítulo 19, no verso 1, vai dizer assim, ó: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Sodoma, por ele ter sentado àquela porta ali, irmão, poderia ser talvez um hábito de Ló, de estar assentado naquela porta daquela entrada, daquela cidade. E quando você está sentado à entrada, você vê cada tipo de coisa. É a mesma coisa alguém decidir ficar na janela. Nós temos muito isso no nosso meio. Vai ficar na janela, sai da janela, fica na janela, fica na porta, senta na porta, espera na porta, porque nesses 2 lugares são lugares específicos que vão te dar uma visão para você ver coisas. E ele decidiu estar ali na porta de um lugar que não agradava a Deus. E quantas das vezes nós estamos posicionados diante de lugares específicos que não é para nós estarmos, irmãos. Posições que Deus não nos colocou e decidimos, eu vou ficar na porta, eu vou ficar na janela, eu vou ficar num lugar porque daqui dá para ver tudo. E cada coisa que nós vamos vendo, o veneno do diabo vai entrando, o veneno do mundo vai entrando em nós. Ficamos amargurados, ficamos, irmão, enraivecidos. Começamos a despertar dentro de nós naturezas que o Espírito Santo matou, irmão. E que o Espírito Santo luta todo dia para te deixar na posição. E aí escolhemos estar sentado. Escolhemos estar na porta. E o que levou ele para o seu lugar de prisão foi o seu 7º passo. Capítulo 19, 33, vai dizer que ele se embriagou. 19:33. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Estamos tomando decisões, nós estamos se posicionando em lugares que não é para se posicionar, e tudo isso para nós está muito bom, mas estamos sendo empurrados, irmãos, para se perdermos. E não sabemos que a posição que nós estamos é cobiça de Satanás, irmãos. Porque já está levantando 5 reis. E eles já estão fazendo projetos. E dentro desses projetos é o seguinte: vamos atacar essa cidade, porque precisamos ampliar nossos negócios. Mas eles estão planejando um projeto que tem no meio do caminho, geograficamente, está lá um homem por nome Ló. Ló, com todas essas descidas, com todas essas escolhas, Ló, diante de Deus, ainda era um homem justo. Se você abrir a sua Bíblia, eu gostaria que você fizesse assim, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim, ó: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Não tem ponto. 8.
porque este justo, habitando entre eles, todos os dias afligia a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Ele estava na porta, assentado, começou a ter costumes e hábitos daquela cidade, daquele local. Ele começou a ter comportamentos que não era de costume, mas ele começou a se unir com as pessoas daquela cidade, porém, em algumas verdades daquela cidade ele não se misturou e por isso Deus o chamou de justo. Ele não era sodomita, ele não compartilhava literalmente a respeito dos pecados e práticas daquela cidade, que era o homossexualismo, que era o pecado mais alto daquela cidade e que já cheirava mal diante dos olhos do Senhor. Mas ele, por estar na porta, a alma de Ló era afligida todos os dias, porque ele não só via com os próprios olhos, ele ouvia as formas, as falas, os gestos, os jeitos daqueles homens, como se comportavam, de como tratavam o outro. Isso mexe, irmão, porque nós estamos seguindo por um caminho de enxergarmos essas coisas com mais frequência. Quando você estiver talvez entrando dentro de um ônibus e ver duas mulheres se beijando, de você entrar em um certo local, ambiente, e você enxergar dois homens juntos. Naquela cidade de Sodoma e Gomorra, isso era frequente. E Ló, por ver isso, ele era afligido. O que diria os filhos? Papai, o que é isso? Mamãe, o que é isso? E como reagir diante de coisas dessas que estão seguindo o mesmo caminho? Resgatando tudo aquilo que o inimigo levou. E nós precisamos manter diante as verdades bíblicas da palavra de Deus todos os dias para a nossa vida. Tomemos decisões que vão nos levar para o lugar que Deus quer que estejamos. Para que não sejamos surpreendidos pelo inimigo e sejamos fisicamente presos. Porque ninguém é preso fisicamente se antes já não vier caindo. Caindo e caindo. Eu gostaria de deixar essa palavra para cada um de nós, para que você não precise de resgate. Quando você for fazer as suas escolhas, sejam elas escolhas na direção do Espírito Santo. Escolhas que estejam pautadas na palavra de Deus. Tenha calma para fazer decisões. Primeiro conselho, para que você não precise de resgate, para que você não seja lançado para lugares que você não sabe, mas que já estão comprometidos. Eu estou dizendo que está chegando um tempo de guerra. Esse tempo de guerra, ele começou assim que a pandemia estourou. Uma nova era já começa. Os demônios já estão soltos. Eles vão tentar o máximo possível levar vidas. Eles vão tentar o máximo possível embaraçar os cristãos. Vai tentar o máximo possível amordaçar a boca dos fiéis. Porque os fiéis irão à frente pregar a verdade. Há alguém que diz assim, não fala isso não, porque você pode ser preso. Estão tentando amordaçar a igreja. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu, ele rapidamente puxou da espada e distribuiu espada para todos. Eu olho para esse homem
esse Abraão, e eu vejo um líder, seja ele qual for, independente de ser um pastor, mas seja ele um cristão, um membro, que quando recebe a notícia, seja ela qual for, se posiciona como soldado. Seja qual for a notícia que você ouvir, seja qual for a tua posição, no momento da notícia, ela te transforma em uma liderança. Eu não sei se você entendeu. Você não precisa exercer uma posição eclesiástica. Você só precisa saber que a notícia, quando chegar, qual é o posicionamento que você vai tomar. Uns vão botar a cabeça para baixo e vão chorar. Outros são sanguíneos, têm uma fé determinada, vão se levantar e vão reagir. A reação de Abraão não me representa dentro dessa, não me representa o porquê Deus o chamou, o porquê ele era o homem da história, ou se tornaria o homem do futuro. Não, a posição de Abraão em reagir me arremete um homem que tem um coração de irmão. Ele diz: você não é só o meu sobrinho, você é um irmão para mim. O que está dentro de mim ainda está vivo. É isso que faz ele se levantar e armar todos os seus criados para ir buscar a Ló. Ele não foi buscar a casa de Ló, ele não foi buscar as ovelhas de Ló. O texto diz: e quando ele ouviu que Ló estava preso, ele logo se preparou. A verdade que está embutida é que Ló tinha sentimentos vivos dentro dele. Ele tinha verdades que eram prioridade dentro dele. A vontade desse mundo é sufocar a semente da salvação que tem dentro de você. É acabar com os sentimentos que você possui. Para que você se torne um cristão frio. Para que você se torne um irmão rabugento, ignorante, egoísta. Para que você olhe os irmãos achando que você é o melhor. E não com o coração de irmandade, de compartilhamento, porque dentro dessas pessoas já está morrendo o seu sentimento de irmãos, porque é assim que cremos em Cristo Jesus, a fé nos traz para dentro do reino, e ela nos transforma em irmãos. Então essa é a vida do evangelho dentro da igreja. No dia que ela for arrancada, sai o Espírito Santo também, sai a palavra de Deus, só fica casca e religiosidade. Então nós temos sentimentos não mais vivos, mas sentimentos mortos. Não temos mais misericórdia, não liberamos mais graça, achamos que somos os mais santos e não vamos pecar, achamos que por estar hoje na presença, nós estaremos sempre na presença, mas a palavra diz que aquele que está em pé, cuide que não caia, se mantenha. Mas se alguém cair, libere misericórdia, libere graça, faça com que essa pessoa seja novamente trazida para dentro, para que ela sinta o fogo e o calor da irmandade, essa irmandade que só o Espírito Santo pode dar. Se Abraão vira a cara, ele que escolheu, foi ele que decidiu ir para as Campinas, ele preferiu ficar lá, me deixou numa situação que só tinha deserto e montanha, não tinha nem lugar para meus gados beber água. Mas a Bíblia diz, irmão, que no coração dele, ele já se levanta para salvar a alma. Eu vejo uma extrema necessidade, mas a Bíblia já revela ela há muito tempo, quando Deus diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores, para que eles vá e eles colham, porque o campo branco já estão. Quantas sementes que já estão prontas lá no mundo e ela não está aqui na igreja. A Bíblia diz que o mundo, o campo, já está branco e já precisam ser colhidos, mas ainda estão lá. E talvez você não vai precisar fazer uma força, apenas você vai dar um abraço e ele vai se render ao Todo-Poderoso. Você vai liberar um olhar, um sorriso, e ele já vai se entregar ao Cristo vivo. Irmão, eu não sei a forma que Deus vai te levantar.
Eu não sei a maneira que Deus pode te usar. Mas eu falei, Deus, eu preciso entregar o que está no seu coração. E Deus está dizendo, eu preciso que essas pessoas se levantem como soldado diante de notícias em que saiba que seus irmãos estão presos. E eu te pergunto, qual é a prisão que você está guerreando? Quais são as prisões que você quer que vidas sejam libertas? Tem pessoas que estão presas na mágoa, tem pessoas que estão presas no rancor, tem pessoas que já não conseguem sorrir, irmão, para o próximo, tem pessoas que já não conseguem dar um abraço no outro, e quando dá com um sorriso de hiena, querendo rasgar, não é verdadeiro. Somos igrejas do Senhor, somos povo de Cristo. Precisamos refletir o brilho do Espírito Santo e com verdade. Tu não acha que tem um anjo do Senhor que anda contigo de noite e dia? Que não sabe suas atitudes e suas reações? Que não conhece, não escreve num livro seus sentimentos? Você não acha que seremos julgados pelo nosso pensamento? Ah, eu pensei, Deus não vai me julgar por isso. A Bíblia declara que nossos pensamentos estão patentes e sendo escritos diante de Deus. Então, irmão, busque ao Senhor para que os seus sentimentos sejam verdadeiros. Você não seja surpreendido. Oh, Pai. Oh, Pai, oh, Senhor. Irmãos, a Bíblia não mente quando ela diz que o amor de muitos vai se esfriar. Ela está falando amor, ela generalizou. Eu não vou dizer só o espiritual, vou dizer o físico. Ló, ele leva a sua família para uma geografia que está condenada, irmão. Talvez você está levando sua família, você está levando a tua vida para uma geografia que está totalmente já condenada, irmão. Deus vai mandar fogo, vai destruir, tem juízo. E antes do juízo vir, já tem gente querendo saquear, aproveitar a oportunidade para arrancar tudo que aquela cidade tem. Porque enquanto pode, eles vão tentar arrancar o ouro, a prata daquele lugar. Talvez você está numa situação que você acha que não dá para sair mais. Porque agora Ló, ele vai perder a sua última coisa, é a sua liberdade. Não estamos longe disso. Não estamos longe de perdermos a nossa liberdade, irmão. De pregarmos o Evangelho, de podermos andar com nossos filhos, de podermos estar abraçados com nossas esposas, com nossos irmãos. Não estamos longe disso. Mas a pergunta é, o que você vai fazer quando souber que tem um irmão preso? Quando você souber que tem algo que é importante estar preso? Eu não gostaria só de me espelhar em Abraão, mas eu gostaria de me espelhar no verdadeiro, no Cristo. Ele disse o seguinte: não ajuntai tesouro nessa terra. Não vale a pena você achar que tem uma melhor roupa. Não vale a pena você achar que tem um melhor carro. Esses dias Deus tem falado comigo. Ele tem dito para mim assim: quando os homens entenderem que tudo que eles possuem é para glorificar o meu nome, eles vão começar a construir mais firme um caminho para o céu. A Bíblia tem me ensinado esses dias, e o Espírito de Deus tem falado comigo. Eu já vou terminar, faltam agora 2 minutos, agora, que o dinheiro que eu tenho é injusto, irmão. Eu trabalho para ganhar um certo valor, você trabalha para ganhar um certo salário, nós se alegramos com pouca coisa. E aí a gente vai conquistando uma coisa ali, conquista outra aqui. Isso é muito bom, maravilhoso, a gente vai desfrutar de coisas maravilhosas. Mas a Bíblia vai dizer que tudo que nós possuímos é para ganhar almas, irmão. Tudo que possuímos é para ganhar alma. Se você não entender que as suas finanças é para glorificar a Deus, você vai ser um bom homem e você vai ser rico, vai desfrutar de muitas coisas boas. Havia um homem que ele entendeu que todo o dinheiro dele era para comprar os judeus da mão de Hitler. Esse homem aqui entendeu que esse jovem rapaz não era só um sobrinho, ele era um irmão.
E Deus fala assim: tudo que está escrito é para o nosso ensino. Ainda que você dê passos errados, mas Deus está dizendo assim: eu vou te livrar. Tudo que Ló precisava era de um milagre. E tudo que Abraão precisava é que Deus fosse com ele. Talvez nessa noite eu libere essa palavra para você. Quando eu descer aqui desta noite, desse altar, eu vou deixar essas duas palavras. Pessoas entraram aqui para receber isso. Tudo que você precisa é que Deus vá com você. Outras pessoas estão aqui. E tudo que você precisa é de um milagre. Que essa campanha de 10 dias seja importante para você, para mim. Que você tenha ela como, o pastor sempre fala, né, um momento de refúgio. Minha esposa não veio ontem, não veio hoje. Meu filho está resfriado e ele passa a ser resfriado. Resfriado é resfriado, não é Omicron nem Covid, mas passa. Então ele está privado de estar com as priminhas dele. Mas a gente pode fazer algumas coisas, os pais não podem parar. Então ela preferia estar com ele agora, ele está com febre, está com algum debilitado. Mas isso, irmãos, reflete para mim hoje, para você. Garra essa palavra. Você entrou aqui, você precisa talvez dessa palavra. Suas decisões precisam ser espirituais. Nas suas escolhas, todas elas. Eu orei esses dias e falei: Senhor, eu preciso sair da minha ansiedade. Eu estava ansioso. Eu deitei, eu termino, irmão. Me dá só um minuto. É 9:01. 9:02 eu termino. 9:02 não. 9:02 e 50 segundos. Eu estava em casa, eu queria ler a Bíblia. Eu falei: Senhor, eu quero ler. Não, eu queria dormir. Eu fui deitar para tirar um cochilo e rola para lá. Eu ouço vozes aqui, minha esposa falando ali, o Augusto lá, minha irmã aqui. Precisa resolver uma coisa ali, eu não consigo tirar aquele cochilo. Eu percebi pelo Espírito Santo que eu estava ansioso demais e eu não conseguia tirar um cochilo. E eu falei assim: eu vou ler a Bíblia. E rapidamente eu levantei e li a Bíblia, simplesmente a li. E quando eu fui ler, e eu estou lendo, o Espírito Santo foi trabalhando. E quando eu li o último versículo de um capítulo só, toda aquela minha ansiedade foi embora. Eu deitei e descansei. Como é que você cura você? Como é que você se cura, irmãos? Como é que você cura a sua ansiedade, a sua depressão? Como é que você cura seu casamento? Como é que você cura suas falhas? Como é que você cura esse jeito seu, duro de ser? Como é que você cura a sua vida? Como é que você cura seus pensamentos? Ei, dá uma parada, reconhece que você precisa ler um pouco. Dá uma parada aí, para esse ser que você tem aí dentro de você. Vai buscar um pouquinho, porque quando você chorar um pouco, quando você derramar um pouco, você vai sair dali em menos de 1 minuto, melhor do que era. Vai economizar 250 para o psicólogo, 370 para o psiquiatra, vai economizar uns R$500 de remédio. Por quê? Porque você está fazendo o básico. Lendo a palavra, orando, jejuando, o básico. A maior fraqueza do povo de Deus está ele não ler as escrituras sagradas. Está nas suas decisões erradas, está nas suas ansiedades, nas suas precipitações. Eu cheguei ontem em casa, quando foi 8 horas, quando foi umas 9:30 da noite, eu cheguei e abri a porta. Quando eu abri a porta, o Senhor falou comigo: prepara uma palavra. E aí quando foi, ontem mesmo, aí o pastor me ligou: prega nessa campanha? Eu falei: amém. E aí hoje eu estou aqui pregando. Sempre foi assim. Toda vez Ele me avisou. Para onde, glória a Deus, para onde eu ia, Ele me avisa. O que eu vou fazer, Ele está falando. Eu só espero, irmão, que você seja assim. Que o anjo do Senhor fale contigo. Que o Espírito Santo fale com você. Pare para ouvir o que Ele está te dizendo. Porque seu caminho, por mais que seja simples, vai ser na direção de Deus. Agradeço a oportunidade.
Oh!